Oi, eu sou a aluna Ana Beatriz e hoje eu estou aqui com o professor Lucas Turner para poder fazer uma entrevista sobre racismo para o nosso projeto do Everaldo. Até que ponto as instituições educacionais devem abordar questões de raça e racismo em seus currículos? Então, falando até que ponto as instituições elas devem abordar, eu acho que elas devem abordar em todos os pontos que elas puderem. Por que eu falo isso? Quando a gente pensa geralmente no porquê que a gente educa algum ser humano, a gente tem que entender que a gente está formando um ser humano para alguma finalidade. Então, por exemplo, aqui vocês estão num colégio técnico, a gente sabe que a formação de vocês tem que ser basicamente técnica, porém, existe também a formação média curricular que a gente segue o padrão de todas as outras escolas. Outras instituições de ensino, elas têm outros tipos de formação, mas a gente sempre tem que abordar essa parte humana, não também a sua parte técnica, vamos dizer, intelectual de vocês, não só a parte acadêmica. Então, quando a gente pensa em alguns, né, em grandes pensadores que falaram um pouco sobre educação, então eu estava lendo agora um pouco sobre Rousseau, né, o que ele falava sobre educação, e ele dizia muito isso de que a gente não deve formar somente os seres humanos na parte intelectual, mas a gente tem que se preocupar muito com essa parte humana da formação, essa formação moral, essa formação do civismo, da sociedade, em que a gente tem que pensar nisso também. Então, as escolas elas têm que abordar esse ponto em que a gente tem que trabalhar as questões sociais na sala de aula, para a gente não deixar que os alunos que a gente forma eles saibam somente fazer contas de física, contas de matemática, ou eles saibam dizer para a gente qual que é o ciclo, se vai ser meiose, se vai ser mitose, ou se a oração é subordinada com complemento, objeto, né, já não sei mais dar exemplo. A gente não tem que se preocupar somente com isso, mas a gente tem que se preocupar também com essa formação humana. E é lembrar que esse problema ele existe. E se ele existe, isso tem que ser trabalhado de alguma forma, então os alunos eles têm que ter consciência disso, eles têm que saber pensar criticamente sobre isso. Né? Porque a gente tem que lembrar que a gente vive numa região aqui que ela, né, tem um IDH bom, agora é uma cidade boa, mas existem outras cidades com realidades diferentes. E se a gente não aborda essas problemáticas diferentes, se a gente não aborda o racismo na sala de aula, às vezes a gente fica preso a uma realidade muito restrita, um recorte da realidade que é aquilo que a gente vive. A gente está no colégio técnico, né, vamos pensar na nossa realidade, a gente está num colégio técnico em que aqui, de maneira aberta, a gente não deve ver um racismo muito escancarado, até porque a gente está numa universidade pública. Então, assim, esse racismo de fato sendo praticado aqui a gente não deve ver. Porém, também tem outras escolas que não devem, que elas não devem estar acostumadas a ver esse tipo de situação, mas a gente não pode esquecer também das situações sistemáticas da sociedade, o racismo sistemático, o racismo estrutural, que a gente não enxerga de fato diretamente. Então, negar esse recorte de realidade que os alunos eles não têm, às vezes, a capacidade de criticamente ou de maneira autônoma observar, é papel da escola fazer isso. Então, a escola ela tem que abordar, seja em qualquer matéria, em qualquer curso, em qualquer área acadêmica, a escola tem que trabalhar isso. Porque a gente tem que lembrar que a escola ela forma um ser humano para ele ser entregue para a sociedade. E se entregar um ser humano para a sociedade significa entregar um ser humano que ele seja capaz de respeitar todas as pessoas, ele seja capaz de respeitar o coletivo e de também, é claro, ser um ser humano moral e ético. Sim. E a próxima pergunta é: qual a sua opinião sobre as cotas raciais? Então, a minha opinião ela vai de encontro com o que a gente estava falando, né? Por que a gente aplica, né, a política de cotas raciais? Ela vem justamente nessa ideia do que a gente estava falando agora, de que existe um racismo que ele é estrutural, então ele é sistemático, às vezes a gente não enxerga. Então aqui no colégio, se a gente for fazer uma média, vamos pensar na nossa realidade. Tudo bem que a gente está falando desse recorte, vamos pensar nesse recorte da realidade da gente. Quantos alunos negros a gente enxerga dentro do colégio técnico? Ou quantos alunos negros a gente enxerga dentro da universidade pública? Aqui que a gente vive, né, no caso da FEG. Pensando que a FEG tem muitos alunos. Quantos cursos a FEG não tem? Quantos alunos não ingressam todos os anos? Então, existem muitas questões que muita gente às vezes acaba abordando de maneira muito errada. O Darwin nessa parte aplica um darwinismo social que já é batido há muito tempo, isso é totalmente errado, todo mundo sabe que isso não funciona. E quando a gente olha para a realidade, quando a gente enxerga que os grandes cargos, ou os grandes cargos, vamos dizer, políticos, os grandes cargos de empregos mais renomados, grandes cargos de dirigências de empresas, eles geralmente têm uma tendência
a aceitarem, a receberem mais pessoas brancas, a gente acaba excluindo a observação, o fato de observar que pessoas negras elas estão de fora dessa realidade. E por que elas estão de fora? Porque por muito tempo elas ficaram na periferia, elas ficaram de lado, elas ficaram no entorno da sociedade, mas não de fato, elas não de fato ficaram no que, como que eu posso dizer, naquilo que é de um cargo de mais importância e relevância, daquilo que a gente dá um maior respeito. Então a gente acaba fadando essas pessoas a trabalhos mais manuais, né, trabalhos que a gente chama de colarinho azul, né, às vezes trabalhos que não são de gerência. A gente acaba negando o acesso dessas pessoas à academia, à universidade, às boas escolas, e você perpetua nesse feedback eterno, porque elas não vão ter acesso, os filhos dela também não vão ter acesso, e se elas não acessam, elas nunca vão poder estar ali. Então você não quebra esse ciclo. Então eu acho que as cotas elas são sim importantes. Não nego também aquele discurso de que as cotas também devem ser cotas em relação à renda. Mas aí a gente vai estar entrando em outro assunto, porque também a gente tem que auxiliar de alguma forma pessoas de baixa renda. Mas como o foco aqui é racismo, eu entendo sim que essas cotas elas têm que existir para que a gente quebre com esse ciclo eterno de que elas não acessam a universidade, e porque elas não acessam a universidade, ninguém da geração delas ou posteriormente vai poder acessar também. Então eu acho que elas são importantes, tem que existir, e eu fico feliz, né, de que a Unesp ela acaba também abraçando isso, né? A Unesp, assim como as outras universidades. Então, tem pessoas que não entendem, mas aí entra também na questão, que talvez não tiveram uma formação muito boa, né? Às vezes elas ficam presas no recorte ali delas somente, né? Então, acho que minha opinião é essa. Mas é só minha opinião, tá? Não é... Obrigada pela entrevista. Foi muito importante a colaboração do senhor nesse projeto. Obrigadão, gente. Eu que agradeço de poder participar e colaborar. Não que valha muito a minha opinião, mas só por expressar alguma coisa já fico muito feliz. Obrigadão, gente.